Bem, então, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Jesus ampara, então, o nosso propósito de nos reunir aqui, para os estudos doutrinários da noite, com esse tema bastante importante, muito atual, a influência dos espíritos. Queria parabenizar o nosso irmão José, fez a pesquisa aí, parabéns, irmão José, os 15 minutos preparatórios, estudou bastante, a gente vê que ele pesquisou mesmo, Isso é importante, Bom, então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, das perguntas 459 até 469, ele faz um estudo para nós se os espíritos podem influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Na 459. Podem, muito mais do que imaginais, respondem os espíritos. De tal sorte que são eles é que vos dirigem. Eles é que vos dirigem. Quer dizer, Nós às vezes pensamos até que é a gente, mas não é a gente, Vão sendo influenciados. Boa noite. Agora na hora certa. Então, na 469, ele pergunta assim, Fala das outras, mas na 469 ele pergunta de que maneira nós podemos, assim, evitar a influência dos espíritos sobre nós, sobre os nossos atos. Tendo muita fé em Deus, fazendo bem para que você possa atrair os bons espíritos para o seu lado. Olha que interessante. Quer dizer, o ato de nós fazermos o bem, a gente já atrai espíritos bons para o nosso lado. Que eles querem fazer o mal também atrai, A questão é da sintonia. Então nós é que escolhemos os espíritos que nós desejamos que estejam do nosso lado. Então depois ele vai avançando mais e entra no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, sobre a obsessão, que ele classifica como sendo a influência, muitas vezes pertinaz, que o Espírito faz, exerce sobre nós. Então ele fala que pode ser simples, quer dizer, a influência simples, a gente vai ver que a gente tem isso no cotidiano. Quer ver? Olhem só, eu tirei essas informações do estudo sistematizado da doutrina. Então é assim, obsessão simples. Os sinais mais comuns são irritação. Quem é que não fica irritado aqui durante o dia, Quer dizer, a gente pode perceber que qualquer coisa também a gente fica irritado. Alguma coisa também está errada nisso, Por qualquer coisa a gente fica irritado. Algo está errado com a gente. Então, os sinais mais comuns da obsessão simples, que nós podemos assim retirá-la com a prece, mudando nossos pensamentos. Não vou pensar, não quero. O Espírito às vezes vem e sintoniza, mas ele sempre sintoniza com a gente, de acordo com o nosso pensamento primeiro. Nós é que atraímos. Se a gente fica irritado, quem que a gente vai atrair? Espíritos, coitados, como nós também, são irritados mesmo no plano espiritual, Depois ele vai falando mais aqui. Ciúme. Ainda bem que ninguém aqui tem ciúme, Ciúme é obsessão. Ciúme é obsessão, Inveja é obsessão. Mania de perseguição, segundo Allan Kardec. A gente achar que a gente está sendo perseguido, Às vezes vê uma pessoa caminhando, está na vila lá, a pessoa parece estar caminhando atrás da gente, está de carro, vira para cá, o outro vira para lá, vira também. Essa pessoa está me seguindo, não é possível. Então Kardec fala que mania de perseguição é também obsessão simples. Amargura, ansiedade. Ninguém tem essas coisas aqui, Só espírito. Nenhum de nós tem.
vaidade, doenças fantasma, a pessoa acha que está doente, vai no médico quase todo dia. Aqui não tem esse caso aqui, graças a Deus, mas tem muita gente. Tem muita gente que é assim. É o centro lá de baixo. É o pessoal do outro centro. Arrogância, irreverência, atitudes debochadas, atitudes inconvenientes. Ou seja, a pessoa passa a adotar comportamentos mais marcantes, diferentes do usual, que surpreendem os que o conhecem, ou que a conhecem, né? Surpreende às vezes um pouco. Aí, por exemplo, de repente a pessoa não bebia, começa a beber, começa a fumar cigarro, às vezes começa a se drogar, às vezes o sexo em abundância, a alimentação, adolescentes que a gente vê até tirando a vida do outro, né? De vez em quando dá uns casos assim, ó. Tudo começa com obsessão simples. O início é sempre nós é que sintonizamos, né? Nós é que atraímos os espíritos. Aí depois Allan Kardec fala na obsessão por fascinação. É uma influência um pouco mais grave do que a simples. O médium fascinado, ele não acredita que esteja sendo enganado. Esse que é o nosso problema. Ah, eu não estou sendo enganado. Não estou não, Você deve estar errado. A pessoa chegou, cuidado aí, né, com o modo de falar, às vezes, né? Vê se você está comendo demais. A pessoa come muito, pode ser obsessão também. Nós já encontramos casos até assim, de um menino, uma vez, a gente ajudava a família com a cesta básica. O menino comia demais, a mãe dele falou, dá uma olhada lá no centro. Ela foi até aqui, vai dar uma olhada lá no centro, porque ele come demais. Não é possível, deve ter algum espírito com ele. E nós pedimos aqui no Irmã Cárita, na época, né, na reunião mediúnica que nós fazíamos, e era a mesma entidade, impressionante, né? Quer dizer, o desencarnado, ele ainda, né, acostuma com a comida nossa, gosta do bife, do churrasco, né? Aquele sangue caindo da carne, assim, né? Escorrendo lá na churrascaria. Tem gente que gosta disso, né? Aí depois não consegue tirar, fica viciado mesmo, viciado em alimentação. Então, estava usando o menino, coitado. O menino, o pessoal lá era pobre, não tinha carne, não tinha nada, né? Que a nossa cesta básica é assim, né? Vocês dão cesta básica aqui ou não? Dão, né? Então, a nossa cesta básica é o básico, né? Então, a pessoa às vezes tem que comprar ovos, né? Tem que comprar um peixe, né? E às vezes tem gente que não tem mesmo, né? Então, é nessa questão aí. Então, o obsessor, ele produz na mente do médium uma espécie assim de ilusão. O médium, nós aceitamos isso. E faz a gente aceitar as coisas mais estranhas, como se fossem corretas. Pode levá-lo a situações até ridículas, às vezes, né? Comprometedoras e até perigosas. Na obsessão por subjugação, Allan Kardec fala que é um pouco mais alto ainda. Aí já tem uma constrição que às vezes paralisa a pessoa. Pode ser moral ou corporal. Paralisa até a vontade da pessoa, né? Na subjugação. Então ele acha que é uma coisa sensata. Ele cita até no Livro dos Médiuns, vocês devem ter estudado isso também, né? Que tinha um rapaz que o espírito fazia ele ir para a praça lá em Paris, 2 horas da tarde, fazia ele ajoelhar. Então essa constrição, você ajoelha aí, e a pessoa ajoelhava, não conseguia deixar de ajoelhar. Aí passava uma moça assim, segurava na mão da moça e pedia a moça em casamento. Quer dizer, uma coisa assim, não tem sentido, né? Então pode ser corporal e pode ser também a influência moral. E Allan Kardec não aceitava a possessão, não aceitava. Em 1861 ele lançou o Livro dos Médiuns, não aceitava. Não é possível, quem é dono do corpo sou eu. Como pode entrar uma pessoa no meu corpo, tomar meu corpo para andar, falar, gesticular no meu lugar? Ele não aceitava, mas
quando ele lançou a Gênesis em 1868, ele foi 1861, né? Em 1868 ele classificou, né, no capítulo 14, classificou a possessão. É porque é um grau, assim, muitos casos aconteceram lá, na Revista Espírita ele cita uma série de casos, a gente às vezes fica, sempre uma prova para a gente, né? A gente fica de lado e o Espírito começa a usar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, se alimenta com o nosso corpo. A gente tem muitos casos assim, muitos. Então, ele já classifica como um grau superior da própria obsessão em si, né? Que é a possessão. Quantos exorcismos? A gente não vê filmes aí, né? Filme, quer dizer, o nosso irmão dentro do catolicismo, às vezes dentro do protestantismo, tentando fazer, né? O exorcismo, às vezes nem consegue, né? Às vezes não consegue, não. Então tem uma série de exemplos, a gente não vai citar muitos aqui, não, porque Jesus foi considerado o Senhor dos Espíritos, né? Jesus. E nós tiramos aqui do livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Esse livro aqui, ó. Deve ser conhecido de vocês, né? Primícias do Reino. Nos fala, né, Amélia Rodrigues, que Jesus, ele, às vezes ele olhava assim, tinha uma pessoa que parecia, estava muda, mas não era mudez, era influência espiritual, era espírito mudo, que às vezes sintonizava com o médium e fazia ele ficar mudo, surdo. Quantos casos, né? Nós vemos na narrativa uma vez, vocês se recordam que ele estava na sinagoga, aí pregou na sinagoga, de repente ele viu uma irmã que estava curvada assim, aí tinha 18 anos, conseguia sequer olhar para cima. Aí Jesus viu que era influência espiritual, era uma influência dos espíritos. Aí ele tirou o espírito, a senhora já levantou lá, normal, agradecendo, né? Olha que situação, né? E ali a Amélia fala também, quando, né, conhecido nosso, que Jesus subiu no Tabor com Pedro, João e Tiago, materializaram-se Moisés e Elias. Jesus, na madrugada para amanhecer, desce do Tabor, né? Ainda Pedro disse, senhor, mas nós vimos Elias. Ele, mas não era mistério que Elias voltasse primeiro? Aí Jesus falou, mas Elias já veio e vocês não conheceram. Era do João Batista, né? Foi nessa descida é que a gente tem a maior informação do Cristo, né? Dizendo a reencarnação. Não tem outra passagem que seja assim nesse sentido, não tem. Aí quando chegou lá embaixo, vem um pai aflito, se joga nos pés de Jesus e falou, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque eu não creio em mais nada não, mãe. Meu filho é possuído, né? Possuído por um espírito que joga ele no fogo para matá-lo, joga ele na água para matá-lo. Seus apóstolos que estão aqui embaixo não conseguiram tirar o espírito. Aí Jesus disse assim, ó raça de pouca fé, né? Até quando estarei convosco? Traga meu menino. O menino foi trazido e Jesus tirou o espírito que influenciava o menino. Aí o menino se recuperou, nunca mais teve o problema da influência. E a Amélia fala naquele livro, olha que interessante, o porquê daquele sofrimento, daquele envolvimento, né? Porque às vezes a gente pensa que o obsessor é aquela criatura, mas normalmente é vítima da gente. Pior isso, com raras exceções, são vítimas da gente mesmo. Aí a Amélia fala que eles estavam, olha só, almoçando na mesa, o pai na ponta, a mãe na outra, o irmão na frente do outro, almoçando em casa, de repente, uma palavra lá mal colocada, aí levou aquele desequilíbrio, aquela contenda, aquela briga, na mesa, no almoço. Aí esse que hoje é o menino, tirou a vida do irmão, que não conseguiu perdoar e veio como obsessor dele depois, né? Ele reencarna o menino, mas tirou a vida dele na mesa de almoço. Olha que situação, né? Então a Amélia fala desse caso ali, né? Então a gente vê que mentalmente, né, na sintonia, nossos pensamentos, eles então se propagam sob forma de ondas e sob forma fotônica, né? Einstein
dizia que a luz, ela se transforma sob forma de fótons. E esses cientistas todos aí, ó, eles diziam que é sob forma de onda. Ou seja, a luz, né? Aí André Luiz vem e diz que o nosso pensamento, tudo que vale para a luz, vale para o nosso pensamento. Tudo. Então, a gente vê uma comprovação do eletroencefalograma, né? Quando a gente faz eletroencefalograma, aqui ninguém precisou fazer ainda não, né? Ou já fizeram alguém? Então, o eletroencefalograma é assim, né? São essas ondas aqui, ó, né? Máximo, mínimo, né? Aqui dentro, o máximo e o mínimo estão o comprimento da onda, que é o lambda, e a velocidade é a frequência vezes o lambda, né? Então a velocidade da luz é 300 mil quilômetros no segundo só, que é a maior velocidade, por enquanto, do universo. Não tem outra velocidade maior. E André Luiz fala que do nosso pensamento é maior que a da luz. Olha só quanto poder que a gente tem, né? Mas infelizmente quase a gente não usa para fazer bem, aquela prece sincera, né? Quando eu vou dirigir a minha prece para o fulano, para cicrano, está lá internado, está na casa. É um poder extraordinário que a gente tem. A prece, né? Conforme nosso irmão estudou aí, prece e trabalho, né? A importância disso. Então o eletroencefalograma, ele pode nos ajudar, né? Aí vão no médico, né? As ondas são muito pequenas. É assim, né? Vai embaixo, sobe, desce, não é isso? Sobe, desce. Eu estou falando assim porque os meus dois filhos que eu tenho, eles também fizeram, né, eletroencefalograma e tomaram Rivotril. Não sei se alguém que chegou a tomar Rivotril. Gardenal, não, né? Gardenal. Então, mas deu uma ajuda boa, né? Deu uma acalmada boa, né? A pessoa fica mais calma. Lembra que as crianças ficavam uma maravilha com o Rivotril. Mas melhoraram bastante, né? Melhoraram. Então o fato, né, que a gente vai observar que essas influências que vêm então sobre nós, vêm através ou da nossa dívida, né, do nosso passado, ou vem por atração agora, né? A gente atrai os espíritos conforme desejamos. Aí nós tiramos... Começam com a simples, né? Começa sempre com a simples. É irritação, né? Todo mundo tem irritação, né? A gente faz uma prece. Allan Kardec fala que o meio mais poderoso que a gente tem também para combater a influência é a prece. Então a gente está irritado, está com isso, está com aquele outro, mas isso não é coisa normal de mim, não, é? Não é? Às vezes pode ser que a pessoa, assim, ela fique irritada mesmo, né? Mas o fato é que às vezes não é uma coisa comum certas situações que nós vimos ali. Então a gente vê que tem algum outro pensamento junto com o nosso. Eu imagino assim, como você falou, a gente se irrita à toa ainda, né? Mas quando eu permaneço um tempo maior, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então nós já estamos com espíritos irritados do outro lado, porque muitos já pensaram no outro plano, então, como é que é? Não é? A gente vê André Luiz nas obras, né? É difícil mesmo, então não é fácil. E a gente tem que, assim, tentar separar, né? Tentar separar essas influências. Então, nesse livro aqui, Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, para mim é um caso interessante aqui. Ela estava lá em Lavras, e lá em Lavras, então o pai dela foi para lá, ela foi, a mãe dela foi, os irmãos foram. Que era comum, né? Desde criança que era assim. O pai era ferroviário, morou em Barra Mansa, morou em Barra do Piraí, morou em Juiz de Fora, morou no Rio, morou em Lavras, né? Muitos irmãos dela moraram aqui em Volta Redonda, moraram na Rua 26, trabalharam na CSN. Então a Ivone fala ali no caso lá que aconteceu, ela no Centro Espírito de Lavras, quando chegou o menininho lá, o pai tinha que colocar aqui nos cotovelos dele, nos joelhos, pano assim, bem ajustado, para que ele não conseguia caminhar, gente, igual a gente caminha, não. Ele caminhava como se fosse um cão, andava apoiado assim, né, o pai, coitado.
Aí chegou lá no centro, primeira vez que vai, católicos, origem católica. Primeira vez que foram no centro, aí ele vai conversar com o presidente, o que aconteceu com o seu filho, né? Aí me ajuda aqui, aí colocaram ele de novo sentado. Aí ele explicou, né? Ó, meu filho, quando tinha 2 anos, ele era uma criança normal. Falava, brincava, corria com outras crianças, de repente ele parou de falar, teve dificuldade de se alimentar, falava assim, ó, apontava que ele não conseguia falar, mas apontava para a mãe, para o pai, assim no ouvido, na garganta, a dor aqui, dor ali, dor no joelho. Mas não falava. Aí a mãe levava, né, no médico, igual a gente faz mesmo, né? Leva no médico, faz isso. Aí ele fala que durante 10 anos, ele está com 12, né? 2 anos era normal. 10 anos ele já não era mais uma pessoa, então, assim, normal, né? Aí levava ele, ó, lá tem um médico muito bom que trata disso. Aí todo mundo diagnóstico, reumatismo. A maioria dos médicos era um reumatismo que atrofiava ele, né? E dava remédio para isso, não era isso, não melhorava. Aí alguém falou assim, ó, por que você não leva no centro espírita? Vai lá e leva ele lá, ué. Aí o pai foi a primeira vez no centro espírita. Menino sentado lá. Aí começou a palestra. Depois do pai explicar, né? Aí o doutor Bezerra de Menezes dirigia a reunião mediúnica. Aí ele falou assim, é influência espiritual. É influência espiritual. Vão atrair a entidade que está envolvendo o menino. Aí atraíram a entidade para a mesa mediúnica, incorporou no médium. Aí o doutrinador se aproximou e falou, mas meu irmão, tudo bem, boa noite, conversando com ele, né? Na doutrinação, o que você está assim... Por que você está fazendo isso com uma criança de 12 anos, um menino? Aí o espírito falou, não, não é menino, não. Ele é o Nhô Teodoro Vieira. Nhô Teodoro Vieira, sim. Aí o espírito levantou assim, o médium. Vocês não estão vendo sair sangue aqui em mim, não? Pois eu era escravo dele, no mesmo lugar que ele mora hoje. Aí ele, só que ele veio como menino. Aí ele fazia os escravos ficarem assim, ó, como se fosse um cão. Aí vinha com a cela, olha que ideia também do fazendeiro. Botava a cela nele, botava espora nele, botava a cela nas costas do escravo, enfiava um freio aqui na boca. Ele já falou, tá vendo aqui, estou todo machucado, sangrando aqui na minha boca. E os médicos de dente viam, né? Estava acontecendo isso mesmo, aquela fixação mental durou 200 anos. Era é como se fosse o ele, né? O fazendeiro, né? Agora retornou, 200 anos depois ele retornou como essa criança. Aí pegava o chicote e fazia como se fosse cavalgando no escravo, que coisa absurda. Aí muitos escravos perseguiram ele na reencarnação dele, mesmo depois que desencarnaram, perseguiram no corpo, né? Do Nhô Teodoro Vieira. Aí ele resolveu reencarnar. Então é da lei que seja assim, né? Toda ação tem uma reação, né? E a gente tem que pagar. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí aconteceu então que a entidade foi para a mesa, começaram a conversar com ele. Aí perceberam que não tinha assim muito ódio, não tinha. Aí encaminharam ele, né? Encaminharam a entidade. E o menino, assim que a entidade saiu, por causa daquele freio que não deixava, né, o menino falar, ele começou a tossir. Aí o pai falou assim, ô pai, eu estou conseguindo falar. Me ajuda aqui que eu vou levantar. O menino levantou, ué. É que o escravo criou mentalmente, né, uma célula manipulando o fluido cósmico universal, o ectoplasma do próprio menino, para criar todos os apetrechos. E como era a lei do karma e da ação e reação, ele teve que pagar durante 10 anos isso. Que ele deve ter feito lá, não vou falar não, mas deve ter feito lá com os escravos dele, uns 10 anos fazendo isso. Aí ele ficou 10 anos, até que o alto, então, terminando, né, encaminhou ele para o centro. Nossa, mas foi uma alegria, ele levantou, pai, eu estou andando, falando, o doutor Bezerra de Menezes, passou lá remédio aqui no oficinário, né,
e passou beladona também 5CH, as duas 5CH para ele tomar, e passou um tônico da época que muita gente vai lembrar, que era aquele emulsão de Scott. Não é? Muita gente já tomou isso aqui. Bom demais, né? Hoje até melhor, né? Minha mãe também, em casa, era assim, todo mundo na emulsão de Scott. Nem sei se tem mais isso, tem ainda? Tem, mas hoje já tem sabor, né? Já tem mais sabor. Então, aí ele, não, aí quando ele chegou em casa, o pai, não, é milagre. Olha que milagre, mas você foi a primeira vez no centro espírita e ele já está curado, é milagre. Aí o presidente falou, não tem milagre no espiritismo não, não tem não. Aí explicou para ele, né? Aí vocês têm que vir aqui trazer o menino para participar da evangelização, tem que tomar passe, tem que assistir palestra, apesar da idade, né? Tem que tomar passe, e veio todo mundo. Quando chegou em casa, a mãe ficou, mas como é que pode? A primeira vez que você foi no centro, você já está curado, Aí foi uma maravilha, né? Todo mundo se converteu ao espiritismo, aí veio a família toda para lá, Foi para o centro. Bacana isso, igual a gente aqui também, a gente não era católica, a maioria de nós? Era, né? E a gente não está aqui hoje, né? Então foi assim. Aqui também nós vemos, nesse bom livro aqui, a Obsessão e seu Tratamento Espírita, nesse livro, né, do Celso Martins, ele comenta um caso que o Divaldo até comentou com ele, que o Divaldo, muito empolgado, assim, em 1954, muito empolgado com a doutrina espírita, fundaram o Centro Espírita Caminho de Redenção, ficava lotado, né, aquela inspiração do Divaldo Superior, né? Aí conseguiram comprar uma casa, que o objetivo era fazer o quê? Cuidar das crianças pobres, dar educação para ele, né? Esse era o objetivo. Cuidar do corpo e da alma, vamos dizer assim, né? Aí vai acontecer então que já tinha lá 54 crianças nos 3 andares iniciais, né? Da Mansão do Caminho. Compraram com muita dificuldade, né? Aí só cabia 27, já tinha o dobro, 54. Tem até foto dele segurando uma menina, né? Cheio de criança na escada. Então, como que era lá naquela época, né? Até comprarem esse terreno de 83 mil metros quadrados, né? No bairro Pau da Lima, no qual está hoje, né? A Mansão do Caminho, um exemplo para o mundo inteiro, né? De trabalho, de amor ao próximo, de educação das crianças, né? Igual a gente sabe aqui. Então vai acontecer que embaixo ficava a cozinha, então todo mundo ali almoçava, jantava, né? As crianças desciam, todo mundo, aquela alegria, cheia de mesa, várias mesas, criançada ali, aquela conversaiada, né? E de repente o Divaldo está lá junto com todo mundo, né? Aí na evidência dele apareceu um espírito com ódio, um ódio dele, e chegou perto dele, Divaldo, eu te odeio. Ele levou aquele susto, né? O que a gente sabe do Divaldo que ele mesmo fala, né? Que ele, na última reencarnação dele, ele estava num convento, ele era católico, época inquisitorial, na última reencarnação. Então tinha um chefe, um responsável pelo convento, que não queria que ele fosse para o espiritismo, que ele chama de máscara de ferro. Perseguiu o Divaldo, influenciou o Divaldo em termos de obsessão durante 30 anos, gente. Por 3 vezes quase que o Divaldo suicidou, por influência desse espírito católico responsável pelo convento, não queria que ele viesse para o espiritismo. Divaldo foi para o espiritismo. No final tem até uma passagem interessante, depois de mais de 30 anos, a mãe dele, desse espírito, que era o chefe lá do convento, responsável no convento, ela precisava reencarnar, mas reencarnar num lar pobre. Aí chegou de voltar para você acolher minha mãe aí? Perfeitamente, Aí a mãe dele reencarnou, ele direcionou, né? Porque viu que o Divaldo não era mais aquele Divaldo. Agora não, ele estava ali trabalhando para Jesus mesmo. Aí depois ele falou um dia para o Divaldo, até eu vou ter que reencarnar. Você me acolhe aí na Mansão do Caminho? Perfeitamente. Me bota para estudar, para me ser alguém. Eu quero seguir o espiritismo. Olha só que beleza, é o exemplo. Então esse caso
parecia um espírito, eu te odeio, dessa época, né? Você me prejudicou, minha família. Aí botou as mãos assim em cima da comida dele. Aí das mãos do espírito, aquele ódio, né? Aquele ódio, aí saiu aquele piche, assim, ó, parecia um piche, em cima da comida dele. Aí o Divaldo falou, não, eu vou comer. Mastigou a comida e sentiu aquele peso ruim, né? No estômago, aquela digestão laboriosa. O espírito, então, na hora do jantar, na hora do almoço, do jantar, lá estava o espírito. Não falava às vezes nada, só impunha a mão, só falou que ele tinha prejudicado, né? O Divaldo a ele, a esposa, né? O filho, no passado, né? Aí o Divaldo não conseguia, tinha que, às vezes, ficar escondido lá atrás da porta para comer um sanduíche, que eu não... Botava o prato de comida, lá estava o espírito, né? E foi assim a semana toda. E ele passando mal, pálido, não conseguia almoçar nem jantar, ué. Não é assim? A gente fica 12 horas para fazer um exame de sangue, quase não aguenta ficar em pé. E ele não conseguia, estava fraco, né? Aí trabalhava no IPASE, né? Que deu origem ao INSS. Aí o chefe dele falou, Divaldo, o que está com você? Você está muito fraco, esquisito, não está... Ah, eu estou com muito problema no estômago. Então, hoje é sexta-feira, você sai mais cedo na hora do almoço e vai no médico. Está autorizado. Aí ele, para não contrariar o chefe, saiu, né? Mas falou, o que eu vou fazer no médico se eu sei que é influência do espírito? Aí eu vou para casa, vou lá para a Mansão do Caminho. Aí quando ele estava indo, aí viu uma feira livre. Aí vários meninos, aquela algazarra ali, disputando o resto da feira. Disputavam o resto, aí viu um menininho de 6 para 7 anos, chorando. Aí chegou perto do menino e falou, meu filho, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ah, moço, eu não tenho pai. Eu vim buscar aqui que minha mãe pediu, ela está doente. Ela trabalha, mas ela está doente, não está conseguindo trabalhar. Ontem eu e ela não comemos nada. Estou com fome. Aí eu vim pegar o resto da feira para levar e os meninos não deixam eu pegar. O Divaldo ficou assim condoído com aquela situação, né? Entristecido, mas o que ele ia fazer, né? Aí ele veio no pensamento dele ajudar o menino. Aí mostrou, você está vendo lá aqueles 3 andares? Da feira dava para ver, né? A Mansão do Caminho. Sim. Você não gostaria de ir lá? Você está com o cabelo grande, você está sujo, está com a unha para fazer, não tem nem um chinelo. Você não quer ir lá, não? Lá as tias vão dar banho em você, vão botar uma roupa em você, né? Você vai almoçar lá comigo, aí depois eu vou levar almoço para sua mãe, vou lá levar a cesta básica para sua mãe, vamos lá. É um menino meio ressabiado, né? Foi. Aí chegou lá, na hora do almoço, né? Meio-dia, quando ele saiu. Aí estava na hora do almoço, aí sentou todo mundo lá, como fazia todo dia, né? Aí ele almoçou, o Divaldo almoçou, todo mundo alegre. Aí o Divaldo falou assim, ué, cadê o espírito obsessor? Não apareceu hoje? Aí de repente ele apareceu, né? É assim. Apareceu o obsessor lá. Aí o obsessor chegou e falou assim, ó, Divaldo, você me prejudicou muito a mim, minha esposa, meu filho. Mas esse menino que está do seu lado é meu filho. Eu reencarnei e desencarnei. Minha família está comigo. Eu não estou podendo mais cuidar porque eu estou fora do corpo, né? E como você é uma pessoa assim, né? Que sempre me prejudicou, a mim, a ele e a mãe dele, no passado, eu estou querendo te prejudicar porque através, então, de você ficar enfraquecido, você ia sofrer muito. Era meu propósito. Mas eu vejo que você está estendendo a mão para o meu filho. Como que eu posso? Não é? Como que eu posso te prejudicar sabendo que você vai levar comida lá para minha esposa? Tem certeza que você vai trazer o meu filho para estudar aqui, para se alimentar aqui? Tem certeza que vai trazer minha esposa para cá? Então eu, assim, você vai ter um amigo em vez de um inimigo agora, a partir de hoje. Aí foi assim, o Divaldo foi lá, levou, trouxe mesmo. O menino começa a estudar lá, né? Vai ser alguém na vida, igual todos são, né?
Então é assim, né? O título chama-se A Força do Bem. É isso que vale, né? Então a gente, né, igual a 469. O que nós podemos fazer? Fazendo o bem, servindo a Jesus com muita fé. Você vai conseguir afastar os maus espíritos, que a gente vai atrair os bons para o nosso lado. Então essa é a recomendação dos espíritos para nós, né? Que a gente faça o bem ao nosso alcance. Fora da caridade, a gente sabe que não tem salvação, né? Então, Divaldo, certamente, muitas outras situações. Que nesse livro, Homeopatia e Espiritismo, do Lauro Santiago, ele comenta aqui do caso da Neide, viria a ser esposa dele mais tarde. Então, a Neide morava no Rio de Janeiro, 15 anos, e ela estudava, né? Como toda moça da época, estudava, ia no baile, ia para cá e para lá. De repente a Neide começou a ficar gripada. Igual a gente agora, né, nessa mudança de tempo. Ela fica gripada, começa a espirrar, começa a tossir. Só que vai evoluindo muito rápido e o médico foi chamado até. Antes era o quê? Lá o chazinho daqui, dali, né? Mas quando a situação... Chamaram o médico. O médico até é conhecido, que ele fala, o Dr. Castro de Farias. Lá no Rio de Janeiro tem rua lá com esse nome, né? Médico antigo, da época do Dr. Bezerra de Menezes. Então, Dr. Castro Faria foi lá, com aquela experiência dele, passou remédio, fez isso, fez aquele outro. Quando então, não assim melhorar de jeito nenhum, dava remédio, não melhorava. Aí vai acontecer que ele falou, vou pedir teste de escarro. Estou desconfiado, a Neide agora já não levantava mais. Uma gripe muito forte. Pediu o teste de escarro, não deu nada. Aí começou a ficar desconfiado. Aí a avó entrou no meio, né? Já estava lá quase 15 dias sem progresso nenhum. A ideia dele, se desse alguma coisa, era internar em Petrópolis. Aí a avó falou, não, vocês já tentaram de tudo? Agora eu vou pedir para ela lá no Centro Espírita, que eu frequento aqui no Rio, né? Aí foi lá, quando fez o pedido para ela, para a Neide, né? Manifestou uma irmã. Uma irmã manifestou-se através do médium. Aí o dirigente começa, o doutrinador começa a conversar, mas por que está acontecendo? Então, aí ela, assim, nem sabia que estava morta, né? Porque na mediúnica de você, às vezes acontece isso, né? O espírito não sabe que está morto. Mas o que está acontecendo? Não, eu sou amiga da Neide, eu estou lá na casa dela. Então, estou na casa dela, às vezes parece que ela não me escuta quando eu falo com ela. Quando eu falo com ela, ela não me escuta. Consequência, essa aí era amiga da Neide, morava numa casa em frente à da Neide. Uma rua separava, né? Lá no Rio de Janeiro. Aí ela desencarnou de tuberculose. E foi para lá, né? E saíam juntas, iam para o cinema juntas, iam para todo lado juntas, estudavam juntas. Aí o doutrinador, com muito tato, percebeu que ela não sabia que estava morta, né? Aí perguntou se ela não gostaria de fazer um tratamento, né? Tossia, o médium tossia também. Ela tossia, o médium tossia, né? Aí ela aceitou e foi encaminhada, então, para um hospital do plano espiritual. Olha que interessante. 3 dias depois, a Neide estava andando, falando, não ficava cansada, nada. Quer dizer, o espírito foi encaminhado e ela, a influência, olha só, de um espírito amigo. Olha só, gente, a influência de um espírito amigo, E se fosse um inimigo, né? Igual nós vimos aqui com o Divaldo, né? Complicado, então, são essas questões aqui. Nós vemos também, né, o doutor Bezerra de Menezes, nesse livro certamente conhecido, né? A Loucura sob o Novo Prisma. O doutor Bezerra de Menezes fala para nós exatamente do filho dele, o Antônio. O Antônio está fazendo 2º ano de medicina. De repente ele surtou em casa, começou a quebrar tudo. Meu filho, o que está acontecendo? Ele ia em cima do doutor Bezerra de Menezes, agredindo, né? Igual uma pessoa que surta, né? Aí nesse surto psicótico, que a gente chama hoje de surto psicótico, né? Aí ele vai, assim que ele vai para o espiritismo, doutor Bezerra de Menezes. Então ele vai para a fé, vai pedir ajuda, né?
porque o filho dele está passando mal. Aí, de repente, acalmava tudo, o espírito não envolvia mais o filho dele, e ele, de repente, o menino conversava normal, fazendo 2º ano de medicina, muito inteligente, o menino chamava Antônio. Aí, o que vai acontecer? Ele foi pedir e manifestou um espírito através do médium, lá na reunião da FEB. Manifestou, falou, não, eu odeio você. Você também. Falou para ele, doutor Bezerra de Menezes. Odeio seu filho porque... Aí mostrou o quadro lá que estava numa masmorra. Ele, a mulher dele, o filho dele. E quem estava lá fazendo tudo era o filho do doutor Bezerra de Menezes. Aí o espírito ficou 3 anos fazendo isso. 3. Então o doutor Bezerra de Menezes, quando ele deixou, né? Depois de muita tentativa, pede ajuda aqui, vai na FEB. Olha, reuniões semanais na FEB para ajudar o pessoal a ir na casa do doutor Bezerra de Menezes. Os médicos aplicavam passe nele e nada do menino melhorar, nada. E ele não melhorou mesmo. Quando o espírito deixou, então, aí ele já ficou com o cérebro embotado, né? O cérebro dele já não reagia mais não. Né? 3. Complexa, uma obsessão complexa. A gente trouxe também essa situação para a gente ver o grande doutor Bezerra de Menezes, né? E nós, né? Nessas situações. Aí o menino vai desencarnar de tifo, a esposa dele, a primeira esposa, desencarna de tifo, ele tem 2 filhos no primeiro casamento, aí se casa outra vez. Eu tenho um livro lá que fala que ele teve casa com a prima da esposa, né? E teve 10 filhos no segundo casamento. Não sei se vocês sabiam disso. Ele teve 12 filhos, doutor Bezerra de Menezes. 2 no primeiro, 10 no segundo. Esse grande espírito que todos nós admiramos, né? Até Maria de Nazaré chamou ele para ficar lá com ela, né? Chamou e ele declinou para ficar aqui com a gente, ué. Então, a gente percebe isso. Agora eu queria observar também, baseado nesse livro aqui, ó, A Visão Espírita do Sono e dos Sonhos. Esse livro é do Carlos Bernardo Loureiro, um livro assim que pesquisou muito, né? Aí o que ele fala aqui? Que as influências sobre nós pode ser do nosso anjo de guarda, são influências boas. Não são só influências ruins que existem. Tem as influências boas sobre nós. Então nessas influências boas sobre nós até tiramos aqui, ó, por exemplo, Rutherford estudando os átomos, né? E Niels Bohr depois, indo atrás do Rutherford nas pesquisas que ele está fazendo, ele sonhou, teve um sonho, e nesse sonho mostraram para ele que a teoria dos quanta, ele estava estudando a física quântica, a teoria dos quanta, baseada então em Rutherford, Niels Bohr, através do sonho, os benfeitores mostraram para ele como que ele deveria proceder. Ganhou o Prêmio Nobel de Física. Max Planck, seguindo a mesma situação do Niels Bohr, também ganhou, aperfeiçoando mais ainda a física quântica. Einstein estava pesquisando para calcular o tamanho do universo. Aí os espíritos tiveram que colocar nele uma cardiopatia, uma falsa cardiopatia. Um problema cardíaco, ele foi no médico, o médico falou, você tem que ficar em repouso absoluto. Ele tinha muitos problemas em casa também, filhos, né, para criar, já tinha separado da primeira esposa, estava com a segunda esposa, ele estava, igual ele fala, né, trocando abacaxi por ananás, né, tem um negócio disso. Aí ele, naquela dificuldade toda, a esposa, assim, não podia ter contato, não, você tem que ficar em repouso absoluto. 3 meses. Aí ele ficou em repouso absoluto. Aí a esposa tinha que abrir a porta devagarzinho, enfiar a comida dele lá, depois levantava para almoçar, para jantar. E tinha um banheiro dentro do quarto, né? Então o fato é que de repente ele fez prece, que ele era muito crente em Deus, né? Acreditava em Deus mesmo. Via Deus na matemática, olha que interessante. Na biografia dele ele fala que ele entendia Deus
na matemática que ele fez para criar a teoria da relatividade, né? Um estudo que ele fez que está ao alcance de pouca gente até hoje, né? Ninguém entende aquilo lá. É só ele mesmo e alguns outros poucos. E certamente esse que intuiu a ele, pensa bem o nível também que esse espírito está, né? Os espíritos estão. Por quê? Ele lá, de repente, fazendo os cálculos dele, abriu assim, ó, uma tela. Ao abrir essa tela, esse quadro, né? Ele começou a ver o tamanho do universo. E ele calculou o universo como tendo um limite, mas é infinito. É igual aquela coisa, assim, no circo, aí, outro dia, um acidente aí, né? Entra um motoqueiro aqui, entra outro, né? Fica lá rodando lá dentro. Então tem um limite ali, né? Mas infinitas vezes eles podem rodar ali dentro. Assim? Então ele calculou, olha só, calculou o universo, gente. Mas ele viu o seguinte, que não é universo no plural, no singular, não é universos. São vários universos hoje que a física acata. Não é um universo só não, são universos no plural. Calculou assim, quer dizer, a espiritualidade superior envolveu numa influência boa para que ele fizesse isso, né? Mendeleev estava fazendo a tabela periódica que todo mundo conhece, né? Conhecemos ou não? Mais ou menos, né? Tabela periódica. Já ouviu falar, né? Tabela periódica. Então estava lá, não sabia como encaixar aqui, eletronegatividade, metal, metalóide, eu não sabia, de repente ele sonhou. Aí os benfeitores mostraram para ele que tinha que ser na ordem exatamente do peso atômico. Pronto. Ele viu a tabela pronta no plano espiritual, olha só. Que influência boa, né? Hoje todo mundo respeita Mendeleev, né? Como criador da tabela periódica para nós. Kekulé estava estudando, gente, assim, o benzeno na química orgânica, ele era químico orgânico, estuda dali, mas não sabia como interpretar e colocar lá como que era o jeito, né, do benzeno. Dormiu, e o mentor dele mostrou assim duas cobras, uma enrolada na outra, era o átomo de benzeno que ele queria. Olha só. Aqui nós vamos encontrar Dunlop e Michelin, Allan Kardec. Olha só, Allan Kardec, Allan Kardec, então, em 1866, na Revista Espírita de junho, eu até fui olhar lá, Allan Kardec fala assim, que de repente ele sonhou. Aí ao sonhar assim, ele viu uma mesa cheia de gente, cheia de espírito, estavam estudando alguma coisa, porque era daquilo, de repente teve atenção chamada, porque na parede do lado começaram a aparecer letras assim de fogo. Aquelas letras, aí ele fixou ali para ler, era um estudo que estava sendo feito através de borracha, aí de repente no finalzinho que ele ia concluir, apagaram-se as letras todas, apagaram-se as letras. Aí ele colocou isso na Revista Espírita. Por quê? Mais tarde, então, Dunlop, em 1888, John Dunlop, lá na Irlanda, estava estudando uma maneira da carruagem irlandesa, não gastar porque era tudo de madeira, né? E gastava tudo, Aí ele falou, vamos botar aqui uma borracha, quem sabe uma borracha aqui envolvendo, né? Então hoje nós temos pneus Dunlop, não é verdade? Aí Michelin, no ano seguinte, em 1889, os dois irmãos, né? Os irmãos Michelin estavam estudando também isso. Só que ele apareceu para ele num sonho, os dois, que deviam fazer ar comprimido dentro da borracha. E é assim que é hoje, até hoje é assim. Aí o que aconteceu? 5 anos depois, vai acontecer uma corrida lá em Paris, de Paris, até um outro lugar lá em Bordeaux, que Allan Kardec também foi lá em Bordeaux, né? Até Bordeaux ia ser uma corrida de automóveis daquela época, né? Tudo com pneus Michelin, não é assim? Olhem só como é que essas descobertas boas da influência dos espíritos. E mais ainda, eu quero crer que ninguém aqui está precisando, né? O Banting e o Best, em 1921, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, sabe fazendo o quê?
descobrindo a insulina. Ninguém está precisando de insulina aqui, ó, né? Ainda não. Ainda não, né? Então, o que eles fizeram? Apareceu ele pesquisando aqui, ele e o Best, né? Dois irmãos, o Best, e ele sonhou o Bunty também, o Best também sonhou na casa deles, né? Cada um na sua casa. E ele sonhou, de repente, sabe com o quê? Que tinha que esmagar o pâncreas do porco. Ele se viu lá esmagando o pâncreas do porco, do boi, do cavalo, de outros animais. Filtrava aquilo tudo e descobriu a insulina. Foi desse jeito que a insulina está aí salvando também quantas vidas, né? Milhares e milhares de vidas. Interessante demais isso, né? E aqui nesse outro livro, não é? Mensagem de Saúde Espiritual, pequeno, grande livro, né? Nós vamos ter uma informação assim muito interessante também, que estava acontecendo assim, todo final de semana, na casa do senhor Winston Churchill. Ele convidava a família toda lá, cheio de criança, e aqui a criançada, e o pai e a mãe. Aí eles ficavam lá participando, assim, tinham brinquedos, tinham piscina, a criançada nadava, brincava, fazia isso. Cada um levava lá, assim, uma comida, né? Para não ficar muito pesado. Então, todo final de semana, o Winston Churchill fazia isso. Aquela festança na casa dele. Aí um dia estava lá aquela criançada nadando, aí a piscina era rasinha, mas um outro menino assim começa a se afogar, começa a gritar socorro, aí vem outro menino de fora, mergulhou e salvou a vida desse menino. Ao tirá-lo, então, os pais saíram correndo lá, agora que chegaram lá perto, o senhor Winston Churchill viu, sabe o quê? Que era o filho dele, né? O Winston Churchill Jr. estava se afogando. Aí veio o pai dele, se aproximou, né? Aí o senhor Winston Churchill falou: o que seu pai, né? O que seu filho gostaria de ser, né? Perguntou para o senhor Fleming, que era o pai do menino, né? Esse menino. O que ele gostaria de ser? Ah, gostaria de ser médico. Mas o senhor sabe, né? Eu sou jardineiro aqui, como é que vai ser, né? Se a gente trazer para o lado de cá, né? 10 mil reais está lá na folha, né? Não é que uma pessoa que é jardineiro falou: não se preocupe, seu filho salvou a vida do meu filho e eu vou fazer o quê? Eu vou então pagar todos os estudos na melhor universidade aqui de Londres, que é Oxford. Aí o menino, né? O filho do Sr. Fleming, o Alexander Fleming, estudou então, formou-se médico. Em 1929, ele estava no laboratório e havia um pedido geral, né, para que houvesse estudos sobre a pneumonia, que matava milhares de pessoas, milhares. Então ele estava com 8 lâminas lá no laboratório dele, debaixo do microscópio, analisando. Aí tinha exatamente essas bactérias aqui, ó, em forma de cacho de uva. Essa bactéria aqui que até hoje transmite a pneumonia. Então são bactérias estafilococas, do gênero estafilococa. Estavam aqui, ó, na cultura, ele analisando aí, o que ele fez? Ele foi, botou as 8 lâminas de vidro assim na janela, botou na janela. E o frio de Londres, não é porque ele vai e esquece a luz, esses grandes gênios são assim, né? Esqueceu a luz acesa, foi embora. Quando chegou em casa, rapaz, eu esqueci lá as 8 lá, não vou voltar não. Não voltou. No dia seguinte, quando ele voltou, ele observou que havia uma aura azul ao redor assim das lâminas da cultura bacteriana estafilococa. Levou imediatamente debaixo lá do microscópio. Quando ele viu, havia lá um micro-organismo chamado Penicillium. Penicillium. Esses micro-organismos devoraram, mofado, as culturas bacterianas estafilococas. Descobri, primeiro antibiótico. Aí, como era Penicillium, os micro-organismos que devoraram esses aqui, das cultura bacteriana estafilococa, ele botou não o nome do primeiro antibiótico, a penicilina.
e salvou. Através do sonho, os espíritos foram lá para ele não voltar no laboratório. Olha só que interessante. Porque se ele fosse lá, ele ia tirar e não é. E era o mofo que era o principal, né? Era o principal, assim, participante para que a cultura, né, sofresse a interferência dos micro-organismos penicillium. Está descoberto, então, a penicilina, por influência através do sono dos bons espíritos responsáveis pela humanidade. Então, nós vamos encerrar aqui os nossos estudos, lembrando assim, né? A gente não vai ser, né, nenhum missionário desse aqui, certamente, né? Não vamos ter condição de fazer nada, mas nós podemos também servir como intermediário para ajudar, igual vocês fazem aqui na casa. E pede na reunião mediúnica, traz as pessoas para assistir às palestras, aplicam passes, fazem visitas, né, nos lares. É isso que eu tenho certeza que vocês fazem. Continuemos, né? E lutemos contra nós mesmos, porque a atração, de uma maneira geral, ela é feita pela nossa sintonia mental. Saibamos pensar bem, né? Sem irritação, para que a gente possa atrair os bons espíritos sempre para o nosso lado. Muita paz, que Deus abençoe vocês todos, né? Devolvo a palavra, então, à nossa irmã dirigente. Bastante estudo, né? Bastante motivos, né, para a gente continuar na nossa caminhada. São dicas aí que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, fazendo com que nós possamos viver dias melhores. Depende do nosso pensamento, da nossa sintonia. Então, vamos falar da nossa programação, né? Na terça-feira, nós temos a reunião mediúnica, na quarta, temos um estudo sistematizado, aberto ao público. Quem quiser participar, está aberto a todos. Na quinta-feira, a roda de conversa, né, pelo Zoom. Na sexta-feira, temos a Escola de Evangelho, que está a recesso. De manhã, das 9 às 11, né? Então, todos os convidados para participar. E vamos, muito obrigado por todos pela presença. Obrigado, José, pela página. Tá? E vamos agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, nós possamos ter esse propósito de sempre e o mundo espiritual possa nos ajudar na nossa vida. Não pedimos privilégio, mas pedimos para continuarmos, porque sabemos que somos merecedores e nós temos. Obrigada. Amém.